Não há glória maior para um pai poder ver o seu filho seguir seus passos. E no ministério pastoral também não é diferente, quando os nossos filhos sentem-se chamados para o ministério pastoral. E digo para os irmãos, talvez para quem não viveu na aba e passou pelas situações de ser filho de pastor, não sabe, não imagina muito bem como é difícil às vezes ser pastor. E o filho de pastor querer ser pastor é sinal que dentro de casa ele teve um bom instrutor. Então a lição de casa com certeza foi aprendida, pastor Francisco, e eu creio que ele vai também seguir o bom exemplo. A responsabilidade, se aos nossos olhos já eram grandes, Cleverson, agora muito mais, aí já sabe, né? Os olhos do pai vai estar aí também, pastor Francisco dando esse suporte. Meus irmãos, nós vamos continuar adorando ao nosso Deus, e eu quero convidar o irmão Tarsis a estar cantando um cântico de louvor e adoração ao nosso Deus. Tua graça me basta. Aguarde. Eu acho que você está saindo daqui. Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Quando sou fraco é que sou forte, repousa sobre mim teu poder. O teu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Quando sou fraco é que sou forte, repousa sobre mim teu poder. Eis-me aqui, eu quero te ouvir. Eis-me aqui, eu quero te sentir. Eis-me aqui, pobre e fraco, mas eu creio que a tua graça me basta. A tua graça me basta, Senhor Jesus. O teu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Quando sou fraco é que sou forte, repousa sobre mim teu poder, teu poder. Eis-me aqui, eu quero te ouvir, Senhor. Eis-me aqui, eu quero te sentir. Eis-me aqui, pobre e fraco, mas eu creio que a tua graça me basta. A tua graça que me basta, Senhor. Tudo que eu mais quero, tudo que eu preciso é da tua presença. Em mim, Senhor, o que eu mais quero, tudo que eu preciso é da tua presença. Eis-me aqui, eu quero te ouvir, Senhor.
eis-me aqui, eu quero te servir. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eu quero te sentir. Eis-me aqui, pobre e fraco, mas eu creio que a tua graça me basta. A tua graça me basta, Senhor. Tudo que eu mais quero e o que eu preciso é da tua presença em mim, Senhor. A tua graça me basta. Toda honra e toda glória seja da nossa Deus. Com certeza, a graça do Senhor sempre nos há de bastar. E nós vamos continuar adorando ao nosso Deus, meus amados irmãos. E nesse momento eu convido o pastor Jairo, que vai estar transmitindo a mensagem da palavra de Deus nesta oportunidade. E logo após daremos prosseguimento à programação. Você tá aí. Antes mesmo que trazermos a reflexão para os nossos corações, queremos ressaltar também a presença do pastor Francisco com a sua esposa da PIB em Santo Antônio de Jesus. Por favor, que o casal ficasse em pé, também que a igreja o conhecesse. O pastor Francisco, com a sua esposa, também está conosco da PIB em Santo Antônio de Jesus. Deus abençoe, meu amado. Vê ali também nosso doutor Mauro com a sua esposa. Deus abençoe também em nome do Senhor Jesus Cristo. O Cleves falou muito, né, da amizade, dessa família, do carinho que tem por vocês, e bom vê-los aqui. Queridos, vendo, pastor Cleves, o seu pai falar a respeito da Vossa Excelência, o jeito dele descontraído, e eu já gostei dele só no primeiro momento que eu apertei a sua mão. E quando ele falou, o senhor é o presidente da ordem, né? Ele disse, eu estou na desordem. Eu digo, não, o senhor está na ordem também. Já gostei dele. E fica aqui pensando comigo, queridos, a felicidade do pai. Este homem que eu anotei aqui, 54 anos de vida no ministério, dedicado ao ministério, e poder ver o seu filho começando o ministério, vamos se dizer assim. Enquanto há tantos pais que choram pelos seus filhos, que muitos estão nas drogas, no mundo aí fora, na prostituição e tantos outros lugares. E fiquei comigo ali pensando a alegria do seu coração. E talvez ele conteve um pouco a sua emoção, porque com certeza o seu coração não ia aguentar se ele fosse soltar todas as suas emoções. Mas eu fiquei pensando comigo a alegria transbordando dentro do seu coração. Ele não teve essa expressão facial ou física, nós percebemos, mas eu comecei a pensar dentro do coração dele, e imaginava este pai dizendo, como o apóstolo Paulo, eu combati o bom combate, continuo na carreira e posso guardar a fé, porque ele continua nesta caminhada, mas poder dizer que os ensinamentos do legado que ele deixou, o seu filho continua glorificando e exaltando o nome do Senhor dos Exércitos. Isso alegra o nosso coração, pastor Francisco, no nome do Senhor Jesus. Quero também, pastor Cleveson, fazer das minhas palavras a palavra do apóstolo Paulo falando ao jovem Timóteo. Timóteo capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo abre, escrevendo ao jovem Timóteo, dizendo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, Senhor nosso. Que a graça, a misericórdia e a paz do Senhor seja sobre as nossas vidas, e que essa graça dele nos ajude a nós continuarmos firmes na presença dele no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas o texto também que eu quero deixar em reflexão, pastor Cleves, para o seu coração, está em 2 Timóteo, capítulo 3,
a partir do versículo 10. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 10, que diz assim. Meu pai. Seu pai? É. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste de que fostes inteirado, sabendo de quem o tendes aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Que pegues a palavra, isto a tempo e fora de tempo, redargues, repreendes, exortes em toda a longanimidade e doutrina. Toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Pastor Cleverson, pensando nesta palavra do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, eu quero trazer também esta palavra para o vosso coração nesta noite e dizer o seguinte, que todas as nossas funções, todo lugar de trabalho, na sua área profissional, o Senhor estudou e tem estado na área de odontologia e com certeza tem muitos instrumentos para a parte bucal. Com certeza, se o pastor Jairo for no seu consultório, o senhor não vai estar com serrote para serrar minha boca. Se assim for, eu vou ter que sair correndo de lá. Com certeza o senhor não vai estar com um martelo nas mãos. Ou talvez o senhor não vai estar com a chave de fenda ou com um machado. O senhor vai ter as suas ferramentas para tratar de muitas situações na parte bucal. Dr. Mauro é oftalmologista. Com certeza, se nós formos ao seu consultório, ele não vai estar lá com a enxada para tentar arrancar os nossos olhos. Ele vai estar com os aparelhos devidos para que possa ver como está a nossa retina, como está a nossa visão. Todas as funções que nós temos, alguém para fazer esse púlpito, com certeza, ele usou muitas ferramentas, mas provavelmente ele não usou uma enxada para fazer esse púlpito. Assim, qual a ferramenta que o pastor deve usar? Nós percebemos nos nossos dias que as nossas lideranças, os nossos líderes têm usado muitas ferramentas. Têm usado muitos métodos. Têm usado muitas coisas. E muitas vezes não tem dado certo. E tem dado errado. Porque não está se voltando para a palavra. A igreja de Jesus está sofrendo um baque muito grande nos últimos dias, de que o certo está errado e o errado está certo, porque nós estamos vivendo uma era do self-service. Nós queremos a comida pronta e nós não queremos ir para o fogão preparar comida. E aqui eu quero dizer, pastor Cleverson, que o segredo do ministério
é ir para o pé do fogão fazer comida. O segredo do ministério é ter que cortar a lenha. É ter que pegar o machado, partir a lenha e tentar colocar, às vezes, lenha molhada e abanar para pegar fogo. Tudo isso é trabalho. Nós estamos vivendo a era da facilidade, com tanta tecnologia de ponta que nós temos. Nós estamos vivendo uma era em que, em tudo isso, as pessoas têm se afastado da palavra. Muitos líderes têm se afastado da palavra. E a ferramenta, pastor Cleverson, que o senhor precisa usar exclusivamente é a palavra de Deus. Nela, o senhor vai encontrar tudo que o senhor precisa na sua vida. Tudo. E lá na primeira igreja batista de Itaperoá, eu tenho dito algo para a igreja. E eu digo assim para a igreja: irmãos, nós sempre vamos estar errados. E a Bíblia sempre vai estar certa. O problema é que nós queremos estar certos. E queremos dizer que a Bíblia está errada. Nós sempre vamos estar errados. Mas a Bíblia sempre vai estar certa. Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. No momento consagratório, o senhor vai receber a Bíblia, eu recebi a minha, e a minha está aqui. Que eu recebi no meu monitor, pastor Eli Lourenço da Silva. Tem aqui também o nome de alguns pastores que estavam na época da minha consagração. E toda vez que eu pego a palavra, eu começo a mergulhar mais nela e beber mais dela. Devemos ter algumas outras coisas para nos ajudar, sim. Mas a prioridade tem que ser a palavra do Senhor dos Exércitos. E a minha primeira coisa que eu quero dizer, pastor Cleverson, para a sua vida é que o Senhor nunca na sua vida se afaste da palavra. O sucesso desta igreja aqui em Amargosa vai ser mediante a palavra que é debruçada, que é dedicada ao Senhor, que o Senhor tem vivido, e assim o Senhor transmitirá para as pessoas que o ouvem. E o apóstolo Paulo dizendo a esse jovem Timóteo, dizendo para ele: meu filho, faça o que quiser, mas você só precisa da palavra. E talvez o jovem Timóteo: por que eu preciso dessa palavra? Ele disse: você tem tudo. E aí ele começa a dizer: olha, essas escrituras, essa palavra, ela é inspirada, ela é proveitosa para ensinar. Então, pastor Cleverson, o povo está precisando que a palavra seja ensinada. Nossa geração precisa de ensino na palavra. Estamos vendo a era de ensinar-se muita coisa. Estão ensinando coisas até que nem na palavra tem. E muitas pessoas estão indo atrás daquilo que não está na palavra. Ensine a palavra. Debruce na palavra. Traga o seu povo para a palavra. Mas o apóstolo Paulo não diz a ele para trazer só a palavra, mas que ele vai redarguir, vai trazer correção através desta palavra. Estamos vivendo dias também que o povo não quer ser corrigido pela palavra. Quer viver uma vida solta e à vontade. Ao ponto de que hoje tudo pode. Estamos vivendo a era do não tem problema isso não. E isso tem sido um problema. Não tem problema isso, não tem problema aquilo, não tem problema aquilo outro. Então você cai de tudo de qualquer jeito, como quer, à vontade. A palavra de Deus, ela tem regras, e essas regras precisam ser cumpridas. E o apóstolo Paulo faz questão de chamar a atenção do jovem Timóteo. Ensine, você vai redarguir, você também vai corrigir através da palavra. É como se ele estivesse dizendo: não deixe de corrigir. Pastor Cleverson, não deixe de corrigir. Ainda que o senhor for tido com o nome de pastor chato, pastor abusado, pastor que pega no pé,
Porque o pastor bom hoje, o pastor bom maior, é aquele que deixa à vontade. Entendeu? Pastor Anildo, pastor Ramsés, pastor Jânio. É aquele que deixa à vontade, corda solta, pode tudo. Aquele pastor que pega no pé é pastor chato. Ninguém queria graça com João Batista, porque João Batista pregava a palavra. João Batista não pregava o que as pessoas queriam ouvir, mas o que precisava e necessitava ouvir. Arrependei-vos e credes no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pastor Cleverson, pregue a palavra, meu amado. Corrija o povo. Não tenha medo de usar o cajado. Deus não nos constituiu pastores para nós termos medo, pastor Jorge, de usar o cajado. O cajado é para ser usado. E por isso o cajado é interessante do pastor, que tem a circunferência. Tem a ponta e tem tipo uma interrogação, a circunferência. A circunferência, quando a ovelha caía no precipício, o pastor não conseguia chegar até lá, ela conseguia pegar aquela circunferência, botar por debaixo aqui e trazer a ovelha para perto. Para cuidar da ovelha, e provavelmente estava com a perna quebrada, algo acontecia com aquela ovelha. Mas a outra ponta também era para quando a ovelha era muito desobediente. E tinha que dar na canela da ovelha. Se tiver alguma ovelha assim aqui, pastor, dê na canela dela. Não tenha medo de bater na canela. Tem muitos pastores que têm medo de bater na canela para não perder a ovelha. Primeiro, nós não vamos perder a ovelha porque a ovelha não é exclusividade nossa. A ovelha é exclusividade do Senhor dos Exércitos. E nós estamos aqui para pastorear, para cuidar, mas ela não é propriedade exclusiva minha, nem do Senhor. Ela é do Senhor dos Exércitos. E para isso o Senhor tem a responsabilidade de corrigir as ovelhas. Mas o apóstolo Paulo também diz que deve instruir em justiça. Dê instrução às ovelhas. Instrução de justiça. A gente vê muitas vezes muitos irmãos brigando por causa de um pedaço de terra. A gente vê outro brigando por causa de um pedaço de muro. A gente vê brigando. Uma certa vez um casal me procurou, ia se separar porque a geladeira, o marido arranhou a geladeira. E a mulher ia se separar dele. E eu olhei para ela e disse: minha filha, você vai perder o seu marido e vai ficar com a geladeira? Você vai dormir com essa geladeira? Você vai beijar a sua geladeira? Ela, pastor, mas é porque eu comprei, custou caro. Ele não ajudou em nada, pastor. E eu disse: minha irmã, ame as pessoas e use as coisas. Mas não use as pessoas para se apegar às coisas. A irmã está se apegando ao risco da geladeira e está perdendo o seu marido, que muitas vezes por resto da vida. Conversamos com aquela senhora, aquela irmã, e para a glória do Senhor ela mudou o seu pensamento. E eles se reconciliaram para a honra e para a glória do Senhor. Mas um arranhãozinho da geladeira ia ser um momento para ter uma separação. Instrua a igreja a ser justa. E para isso, a igreja tem que voltar para a palavra. A palavra vai nos ensinar a nós sermos justos. O apóstolo Paulo, no versículo 17, também ele vai ensinar o jovem Timóteo a dizer: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A palavra de Deus vai fazer com que o Senhor seja um homem perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra quando debruçar na palavra do Senhor dos Exércitos. Pastor Cleverson, o nosso desejo nesta noite é que na cabeceira de sua cama o Senhor possa meditar na palavra. Estamos correndo muitos perigos hoje, irmãos, porque nós estamos nos afastando da palavra. O meio de comunicação está uma pouca vergonha.
Eu estava dizendo ontem lá no templo para as ovelhas. Se eu pudesse, se eu tivesse o poder para fazer isso, quando eu tivesse a casa de uma ovelha lá, assistindo aquelas poucas vergonhas da Globo, se eu pudesse apertar o dispositivo e desligar a televisão, eu desligava. E quando desligasse, aparecia uma foto minha assim ainda, ó. Da televisão. Ô pastor! A palavra de Deus, ela tem perdido o lugar que ela deveria estar nas nossas vidas. E por isso, estamos descendo, estamos diminuindo. E o nosso desejo, pastor Cleverson, é que o Senhor dê uma parte da palavra do Senhor dos Exércitos. Precisamos voltar para a palavra. Precisamos voltar para esta palavra do Senhor dos Exércitos, que ela é completa de tudo. O apóstolo Paulo ensina ao jovem Timóteo que ele precisa voltar para esta palavra. Aqui não está, mas eu entendo o apóstolo Paulo dizendo ao jovem Timóteo: Timóteo, você vai ensinar, vai redarguir, vai corrigir, vai instruir justiça, mas ele também vai dizer: viva a palavra. Mais do que saber, conhecer a palavra, é necessário nós vivermos a palavra. Estamos vivendo também a era de muito conhecimento. As pessoas têm conhecido sobre muitas coisas, mas têm vivido pouco da palavra do Senhor dos Exércitos. Até conhecemos amar o teu próximo como a ti mesmo, mas parece que cada vez que nós conhecemos, parece que a gente odeia mais o próximo. Ame a sua esposa, seja cortês um para com o outro, respeite um ao outro. E parece que quanto mais nós ouvimos, parece que mudamos o conceito. E nós precisamos meditar nesses textos, mas fazer de tudo para colocá-los em prática. Porque o que vai fazer a diferença é tudo aquilo que eu coloco em prática. E amanhã é necessário nós colocarmos a palavra em prática. Porque com certeza, pastor Cleverson, amanhã você vai atender no consultório? Vai, né? Com certeza vai aparecer no seu consultório um cliente pede sofá. Alguém sabe o que é um cliente pede sofá? Sabe não? É aquele cliente que é mandado para roubar sua paz naquele dia. E naquele dia que você está atarefado. E naquele dia que você está com tantas coisas para resolver. Ele aparece exatamente naquele dia para roubar sua paz e parece que está tudo errado. É exatamente nessa hora que nós vamos viver a palavra do Senhor dos Exércitos. Sabe quando a gente vive a palavra? É quando alguém bate no seu carro. Amassou o seu carro e qual a sua reação? Sabe quando você vive a palavra? É quando você comprou aquele jarro muito bonito na sua casa, lindíssimo, e o seu filho, sem perceber, infelizmente, quebrou o jarrinho. O jarro custou R$ 1,99. O menino tomou um tapão de R$20. É nessa hora que a gente vai viver a palavra. Viver a palavra quando nós estamos nessa coinonia, nesse banquete gostoso, é maravilhoso. Mas viver a palavra em meio às perseguições que o apóstolo Paulo está dizendo ao jovem Timóteo. E quem deseja isso vai sofrer perseguições. Quem deseja buscar a palavra do Senhor, quem deseja seguir ao Senhor, prepara os lombos, porque vai ter muitas perseguições. Pastor Cleverson, eu não vim aqui para pregar um evangelho fácil que nós estamos vendo nos últimos dias. Prepara os lombos, varão, porque vai vir perseguições. Prepara os lombos, varão, porque as dificuldades elas vão vir. Mas nunca esqueça que cada dificuldade que vir, o Senhor dos Exércitos, Ele está contigo. Neemias foi reconstruir os muros. Foi perseguição o tempo todo. Não cessou de tanta perseguição. Mas ele manteve o foco no Senhor dos Exércitos. Que você possa manter o foco no Senhor dos Exércitos. As dificuldades elas vão vir. Mas mantenha o foco em Deus. Eu quero concluir a minha palavra, pastor Cleverson, deixando duas coisas
que o Senhor possa carregar no seu ministério. Eu aprendi também com o discipulador que eu tive, pastor Aniel da Silva Costa. Foi também um dos meus discipuladores. Ele cantava música, ele gostava muito. Estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Ele já gostava dessa música. Eu lembro do discipulado quando ele cantava essa música conosco. E o pastor Aniel, ele até escreveu um livro, deixou esses 2 pontos fundamentais para o ministério de um obreiro. As 2 balas de uma arma, ele conta esse exemplo. E no seu discipulado, quando eu tive o privilégio de estar com ele, ele disse: meu filho, tem 2 coisas que você precisa carregar na sua vida. Eu nem imaginava estar pastoreando a igreja. Eu disse: o que é, pastor Aniel? Qual é a primeira? Ele disse: meu filho, a primeira é perdão. Pastor Cleves, eu também quero trazer essa palavra que um dia eu recebi do pastor Aniel Costa. E lhe digo: carregue na sua mochila perdão. O pastor tem que carregar no seu coração perdão. Porque vai vir muitas pessoas para machucar, para ferir, e ele precisa carregar no seu coração o perdão. Eu disse: pastor Aniel, qual a segunda? Ele disse: meu filho, a segunda é amor. Só quem tem amor pela obra, amor por Cristo, vai enfrentar uma empreitada como essa. Que o seu coração possa estar transbordado de amor, para amar as suas ovelhas, para amar as pessoas que lhe cercam, para amar aqueles que lhe perseguem, para amar aqueles que lhe caluniam, para amar aqueles que vão se levantar, continuar sendo transbordada do amor de Deus sobre o seu coração. Que essas 2 ferramentas, essas 2 armas, possam fazer parte do seu ministério, meu querido amigo, pastor Cleverson. Perdão e amor. E quando o Senhor passar alguma dificuldade lá na frente do seu ministério, que o Senhor precisar perdoar, você vai dizer: lembrei do dia da minha consagração, que o pastor Jairo me falou sobre perdão. Eu preciso do seu perdão. Vai ter lá na frente que o Senhor vai ter que estar com o seu coração redobrado do amor do Senhor dos Exércitos, para ter que amar aquela ovelha que só a misericórdia do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Tem ovelhas assim, irmãos? Na Itaperoá tem umas assim, que só a misericórdia e a graça do Senhor dos Exércitos. Com certeza na igreja dos pastores aqui presentes, pastor Francisco, pastor Jânio, lá não tem, né, pastor? Lá não tem, né, pastor Lemoel? Pastor Anildo, lá não tem ovelhas assim, não. Pastor Manassés lá não tem essas ovelhas assim, graças a Deus por isso. Não tem lá, pastor Jorge. Mas na igreja Batista Itaperoá tem umas ovelhas que Deus teve colocado a transbordar o coração de amor. Entendi também que eu tive que praticar o perdão muitas vezes. De ovelha vir dizer: pastor, me perdoa. E olhar para ela e dizer: você está perdoada no nome de Jesus. Um dia no gabinete a ovelha olhou para mim assim e disse para mim: pastor, aquele irmão, pastor, aquilo é ruim, é carne de pescoço, não vale nada. E eu não sei como é que o senhor fica ainda com esse camarada dentro daqui da igreja. Se fosse, eu já tinha dado um bocado de porrada nele. Isso uma ovelha dizendo para mim. Eu disse para aquela ovelha: por que é que o senhor continua desse jeito? Eu disse: porque o meu coração não é coração de ovelha, é coração de pastor. Um dia eu tive coração de ovelha. Coração de pastor é diferente. Coração de pastor, Deus transborda de amor, transborda de perdão. Que o Senhor continue, meu pastor, abençoando a sua vida grandemente. Que a graça, a misericórdia do Senhor continue sobre a sua vida. E que o Senhor possa continuar focado no Senhor dos Exércitos. E entendendo que o Senhor tem tudo. O Senhor tem a palavra do Senhor dos Exércitos sobre a sua vida. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Leonor. Poxa, eu vou ter amor perto. Amados, de fato, carregar na nossa aljava a bagagem do perdão e do amor tem que ser uma constante, porque são 2 armas que nós certamente usaremos para nos capacitar a suportar a nossa vida ministerial. Nesse momento eu quero convidar, eu vou fazer aqui
uma mudança na programação. Vou deixar a assinatura do termo de compromisso para posterior à consagração. E eu quero convidar aqui os pastores presentes a ficarem aqui. Vamos tentar fazer um círculo. Eu quero convidar o pastor Cleverson para vir também juntamente com ele. E nesse momento nós estaremos fazendo a oração consagratória com a imposição de mão. Logo após, o pastor José Francisco vai estar entregando a Bíblia ao novo pastor. E logo após a entrega da Bíblia, aí eu vou convidar a esposa do pastor Cleverson, juntamente com sua família, para que venham aqui e a gente faça uma oração pela família. O pastor Francisco, da Bibissage, estará fazendo nesse momento a oração de imposição de mãos, e nós, pastores, estaremos impondo as nossas mãos. Mais algum pastor aqui presente? O pastor Ramsés já está aqui. O pastor Ramsés, eu tive o privilégio de tê-lo como meu professor lá no seminário. Aprendemos juntos lá, né, pastor Ramsés? Muita coisa boa foi compartilhada naquele tempo. Eu creio que a gente consegue fechar um pouco mais aqui. Pastor Cleverson, se ajoelhe aí, por favor. Aê. Vou pedir que os irmãos aqui em pé, por favor, também possam, se quiserem, estender também mandar as mãos para cá, desejando com isso a bênção do Senhor sobre a vida do pastor Cleverson, a bênção que enriquece e não acrescenta dores. Pai amado e Pai querido, eu te dou graças por esse momento, porque este servo do Senhor, ele desejou o episcopado, essa excelente obra, e nós te louvamos porque o Senhor tem sido fiel e não tem deixado faltar obreiros que com o coração em chamas de amor pela palavra, pelo Senhor e pela obra do Senhor, tem se colocado à disposição do serviço do Reino. Muito obrigado, Senhor, pela vida do teu filho. Muito obrigado pela vida da sua esposa, da sua família. Senhor, o que nós queremos nesse momento é pedir que o Senhor esteja a confirmar no coração dele a sua vocação, confirmar no coração dele a sua chamada, confirmar no coração dele o desafio que o Senhor tem para a vida dele, como aquele que há de ser o que transmite a palavra com fidelidade nesta localidade aqui e aonde o Senhor também o conduzir. Pai, que o Senhor o sustente, que a bênção do Senhor esteja sobre ele em todos os momentos. Que ele possa se alegrar do privilégio de servir e que ele tenha cada dia, cada manhã, o encorajamento do teu Espírito Santo, da tua palavra, para te servir. Nós dedicamos, consagramos, entregamos a vida do teu filho nesse momento. Com esse gesto aqui queremos dizer, Senhor, que queremos o bem dele, queremos o progresso espiritual dele, queremos o progresso do ministério do Senhor aqui através dessa igreja, usando o teu filho. Queremos, ó Deus, desejar a proteção do Senhor a todo momento contra as ciladas do inimigo. Queremos, Senhor, desejar para ele a sabedoria dos altos céus, para ter sempre a palavra temperada, para ter sempre a palavra do equilíbrio, para ser aquele que administra as tendências nessa localidade, nessa comunidade. E que, ó Deus, o Senhor continue a usar o teu filho. Nós o consagramos e o entregamos a Ti nesse momento, como pastores, como ministros que também já servimos a Ti. Nós fazemos isso no nome daquele que vive, que reina para todo sempre, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém e amém. Amém. Deus abençoe, pastor. Eu vi.
Consagração. Amém. Amém. Pastor Cleves, coloque-se em pé, os pastores permaneçam aqui, por favor. E nesse momento nós vamos proceder com a entrega da Bíblia. Isso, pastor Francisco, José Francisco vai estar passando as mãos do pastor Cleverson a palavra do Senhor nosso Deus. Um dia eu era pastor ainda em Tororó. E tinha um jovem pastor que me disse: eu não acho mais sermão na Bíblia. E eu disse para ele: você está lendo mal a Bíblia. A Bíblia se renova cada dia. Eu prego há mais de 50 anos, mais de 60, porque o pastor já pregava. E eu nunca preguei a Bíblia toda, porque não dá para pregar a Bíblia toda. Esse livro, pastor Cleverson, será o grande mentor do seu ministério. Um dia alguém chegou para um grande mestre e disse: seus alunos estão plagiando as suas mensagens. Ele disse: não, eles estão lendo o mesmo livro que eu leio. E por isso eles estão pregando a mesma mensagem. Como é bom saber, pastor Cleverson, que neste livro a gente tem alimento para a vida toda. E porque a gente sabe disso, eu espero que você coma este livro de maneira que você possa ser alimentado a vida toda no seu ministério. Que Deus te use e use esse livro para o desempenho da tua missão. Em nome de Jesus. Receba. Amém. Pastor Cleverson, permanece aqui os pastores também. Eu sou assim meio quebrador de paradigmas mesmo. Não pode deixar como está, porque hoje também a gente está, pelo que nós podemos ver aqui na programação, seria também a questão da posse ao ministério aqui. Aí agora eu quero convidar a nossa amada irmã, filho e filha,
Aí vocês vão ficar aqui. Aí agora, para a oração de posse, aí eu vou convidar também um dos pastores que aqui estão. Pastor Cleverson, ministério pastoral a gente não faz só. E a gente tem a família, que é o nosso suporte, que é o primeiro suporte que nós temos no ministério, e depois as ovelhas. Mas o seu maior ministério é esse aí. E assim, pelo pouco que nós temos te acompanhado, percebemos que você está fazendo bem o dever de casa. E continue. Nosso desejo é que Deus possa assim abençoar na sua vida aqui nesse ministério local, que seus filhos continuem sendo como esta oliveira ao redor da sua mesa, que você tenha o privilégio de ver os netos e até bisnetos. Mas eu estou querendo casar a gente, vocês vão ter que casar um dia. Né? Pastor, já sabe logo na bênção, né? Mas que vocês, como família pastoral, continuem sendo um luzeiro aqui nessa cidade. A nossa sociedade precisa de bons exemplos em família, e a família pastoral é uma família muito visada. E é por isso que a gente tem que cumprir bem o dever de casa, cumprindo bem a palavra do Senhor nosso Deus, para que jovens, adolescentes e mulheres possam, e homens queiram agregar-se a nós por aquilo que nós fazemos para o Senhor e pelo Senhor. Eu sei que no seu coração o desejo é agradar aquele que te comissionou, que te chamou, alistou para esse exército. Sei que aquele que fielmente se dedica ao ministério da palavra, ainda que saia gemendo, chorando, semeando, mas certamente a colheita vai trazer a alegria. E quando começar isso a acontecer, faça como o nosso mestre nos chamou a aprender dele, fazendo uso da humildade como sendo o estrado para os nossos pés. Porque a glória é para o Senhor, mas certamente Ele há de honrar o seu nome. E por isso nós vamos fazer essa oração agora de posse ao Ministério Pastoral, e nós vamos pedir ao nosso pastor Anildo que esteja orando ao Senhor nosso Deus, apresentando essa família e assim também empossando nesta igreja, neste momento, e logo após então faremos a assinatura do termo e o cântico que tem aqui para ser adorado ao Senhor nosso Deus. Pastor Anildo. Soberano Deus, grandioso Pai, a Ti nós somos gratos, Senhor, por tudo quanto já foi realizado aqui nesta noite. Deus, neste momento nós Te agradecemos, ó Pai, porque assim como o Senhor escolheu Moisés para liderar o Teu povo, o Senhor continua, Deus, escolhendo homens para estar à frente do Teu trabalho, Pai. Ó Deus, que o pastor Cleverson, Deus, aqui nesta localidade, seja bênção no Teu reino. Que essa igreja, Deus, seja um luzeiro para resplandecer nas trevas com o poder do Teu Evangelho. Deus, que a voz profética, Deus, do Teu servo aqui nesta cidade possa atingir muitas almas que ainda estão envolvidas no lamaçal do pecado, Deus, e que haja libertação nesta cidade em nome de Jesus. Pai, nós Te louvamos, ó Deus, pelos 50 anos de vida do Teu servo, ó Pai. Que outros anos virão na certeza de que o Senhor está com ele, Pai. Abençoando toda a sua família, os seus filhos, que possam, Deus, estar envolvidos na Tua obra para realizar, ó Deus, segundo a Tua determinação, ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja usando o Teu servo aqui nesta localidade, ó Pai. Em nome de Jesus, que todo principado e potestade das trevas caia por terra em nome de Jesus, e que esta igreja venha crescer e florescer na Tua presença, Pai. Nesta confiança, ó Deus, assim como o Senhor foi com todos os líderes do passado, temos a certeza que o Senhor continuará com o Teu Filho aqui nesta localidade, e o Teu nome será glorificado agora e para todo sempre, e na autoridade do nome de Jesus, na confiança do Teu Espírito, que fará uma grande obra na vida do Teu Filho, nós declaramos empossado o Teu servo nesta igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Assim sendo, os pastores podem retornar aos seus lugares, o pastor também e sua família. E nós vamos, nesse momento, ouvir o cântico
paz. Então teremos agora o cântico, pastor Cleverson, com a ajuda aí do nosso irmão Henrique. Esteja à vontade. Vamos tentar cantar juntos. Essa é uma canção bem antiga, mas muito significativa para esse momento. Deixa o meu canto para sempre só pra te louvar. Seja tão somente eternamente pra te adorar. Seja o recado que tu tens hoje aqui pra dar, mas possa eu trazer na mente que depende quem nos dá. Seja minha vida naquilo que eu falar, no procedimento, exemplo aos fiéis levar, na pureza grande e também na fé e no amor, mas possa eu lembrar-me sempre que depende de Senhor. Você canta bem, eu gostei. Eu ouvi você cantou muito bem. Né? Cleverson, graças a Deus. Na área da música a igreja também está garantida. Na pregação da música também. Meus irmãos, eu estou brincando para descontrair um pouco, porque eu sei que esse é um momento muito emotivo para nós, pastores, e muito mais para aquele que está passando por esse momento, porque todos nós, quando vemos um colega ser consagrado, a gente relembra muito do que aconteceu conosco, e é impossível que não venham aquelas imagens de tudo que aconteceu. Nesse momento nós vamos ouvir, tem uma apresentação especial aqui da igreja. Então, é com vocês agora, essa apresentação especial. Logo após o pastor Cleverson vai estar dando a sua palavra, e assim, agradecimento, oração e bênção apostólica, e assim estaremos encerrando a nossa programação. Se eu não esqueci alguma coisa aqui. O principal, o lanchinho depois. Tem um lanchinho aí pra gente. Aí a gente vai. As irmãs fizeram com tanto carinho de fazer o favor de lanchar, né? Para a Igreja Batista Água Viva, talvez não fosse preciso todo esse momento para saber que Cleverson já é pastor. Esse momento é algo formal, como o pastor pregou e falou. Coração de pastor é diferente, né? E em pouco tempo que estou aqui, eu sinto isso, que coração de pastor realmente é diferente. Glória a Deus. Compaixão, né? Paciência, e a gente sente isso do pastor Cleverson. E cada um que está aqui, com certeza, veio para prestigiar esse momento, celebrar. E cada um talvez quisesse falar algo, né? Tem algo a agradecer, algo a lembrar, uma palavra amiga, um momento.
uma palavra de consolo que pode ter saído dos lábios dele, como pastor, como esposo, como pai, como filho, como amigo. E como é impossível todos falar pouco tempo, então escolhemos alguém que acompanhou um processo desse pastor Clevson. Eu gostaria de chamar a irmã Cláudia, conhecida como Claudinha. E ela tem algo breve a falar. Talvez ela vá falar, talvez não, ela vai falar de Clevson e do pastor Clevson, né? E antes de Claudinha falar, eu tenho a dizer que a igreja também tem a cara do pastor. Uma igreja sem pastor, ela não tem semblante. A Igreja Batista Água Viva ela é uma igreja feliz, como o slogan dela já diz, né? Porque quando a gente olha para o pastor Clevson, é o quê? Um sorriso aberto, né? Um camarada, um abraço. E foi isso que eu senti quando eu cheguei em Amargosa, que eu vim de Piauí, de uma igreja maior que essa, uma igreja com 700 membros. E chegando aqui, eu encontro quase uma congregação, mas com um valor tão grande, com um carinho tão grande que eu fui acolhida pelos irmãos. E eu tenho certeza que tudo isso vem do pastor. Porque o pastor Clevson é um pastor acolhedor, um pastor amoroso. E eu sou grata a isso, pastor. A você e sua família. Claudinha vai complementar agora. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Se eu começar a engasgar e chorar, por favor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou desse tipo. Me deram a incumbência hoje, uma boa incumbência, né? De falar um pouco, testemunhar, na verdade, um pouco do pastor Clevson. E isso me é muito agradável, porque não é difícil, né? Não é um esforço falar do meu pastor. Eu convivo com o pastor Clevson, nas minhas contas, assim, há mais ou menos uns 18 anos. Um tempo antes de Emerson nascer. Então, acho que eu tenho aí uma caminhadinha para poder falar, né? E eu me alegro muito de lembrar. Já começou, tá vendo? Não tem umas mães de segurar o choro, gente, eu não consigo. E eu me alegro muito de lembrar, né, do caminhar do pastor Clevson, porque eu acompanhei desde o princípio, né? E como todos podem ler, aí o que está escrito, né, no boletim, o chamado começa lá atrás, bem cedinho, né? Deus marca, chama, alguns dizem sim, outros dizem não, mas o sim do pastor Clevson começou para mim quando eu era nova convertida, né? Nós congregávamos numa mesma igreja, e essa igreja, por uma certa situação, precisava de alguém que estivesse à frente, alguém que cuidasse do povo, né? Alguém que se dispusesse. E ele fez isso. Não foi um tempo fácil. Não foi. Quem viveu e lembra, né? Quem viveu lembra. Não foi um tempo fácil. E foi um tempo onde Deus usou tremendamente o servo dele. Ele se dispôs e nós começamos a caminhar junto, né? Ele como líder, nós como igreja. E ele sempre foi, gente, a coisa que mais me orgulha em dizer é que esse é um homem que prega a palavra de Deus. Esse é um homem que se embasa na palavra do Senhor. Esse é um homem que estuda a palavra de Deus. Esse é um homem que lhe dá uma orientação dentro da palavra de Deus. É um homem que lhe ouve, é um homem que lhe aconselha. Tudo que é bíblico, tudo que é do Senhor. Vamos verificar na palavra, vamos procurar na palavra, vamos pesquisar na palavra. Essa é a base do meu pastor, do nosso pastor. E nunca foi diferente, né? Ele sempre foi aquele que nos chamou para estudar, foi aquele que marcava discipulados, que marcava estudos, que bolava apostilas e procurava e pesquisava, e sempre foi assim.
e nos enriquecia cada vez mais. Então, o povo que quis aprender a palavra, o povo que quis abrir o coração, se enriqueceu, porque esse foi um homem que se dispôs a nos ensinar, a nos corrigir, dentro daquilo que a palavra de Deus norteava. E depois de um certo tempo de convívio, eu pude trabalhar com ele, né? Eu fui secretária por algum tempo dele no consultório, e eu não vou mentir para os irmãos, mas me deu aquele medinho, assim, de ter como eu diria, de conhecer uma outra pessoa, né? De ter aquela má surpresa. Né? De repente é uma pessoa na igreja e não é aquela mesma pessoa, mas para a glória de Jesus Cristo. É o mesmo homem. O mesmo homem dentro da igreja, o mesmo homem dentro da sua casa, o mesmo homem dentro do seu trabalho. Um homem de ética, um homem de compromisso com Deus, um homem de caráter. Já ouvi falhar? Já ouvi falhar. Mas nunca ouvi ter prazer em falhar. Eu nunca ouvi ter prazer em andar no erro. E pude trabalhar com ele para a glória de Jesus. Testifico, né, de quem ele é, um homem de caráter, de compromisso, para a glória de Deus. E durante um certo tempo, né, nós deixamos de congregar juntos e me foi um tempo muito difícil. O pastor, ele acompanhou meu namoro, fez o meu casamento, e uma das coisas que mais me alegra em dizer é que o meu marido, ele nasceu e cresceu dentro da igreja, mas nunca tinha sido pastoreado. Uma coisa é você fazer parte de uma igreja, outra coisa é você ser pastoreado, você ser cuidado, você ser ouvido. Isso é muito raro, infelizmente cada vez mais raro. E eu posso dizer assim, com toda a alegria do meu coração, que o pastor sempre cuidou de mim como ovelha, cuida das minhas meninas. Para quem não sabe, eu não tenho filhos, mas tenho 2 sobrinhas que eu criei. E o pastor sempre se colocou à disposição, sempre me ajudou, cuidou do meu marido, discipulou, ouviu, aconselhou. E isso, para quando a gente vê alguém que a gente ama sendo cuidado, isso é melhor do que o nosso cuidado, né? Estar cuidando de nós mesmos. E eu tenho, pastor, pelo Senhor, muita gratidão. Muita gratidão. Deus sabe do meu coração, das minhas orações pelo Senhor. Nós temos vivido um tempo maravilhoso nesse lugar. Maravilhoso, gente. Um tempo de acolhimento, como a Aline bem falou. Um tempo de cuidado, né? Um tempo de discipulado. Um tempo de andar junto. Um tempo de rir. Maravilhoso. Que Deus nos permita continuar assim. Amém. Firmes na palavra, cuidando uns dos outros, porque eu sei que esse é o chamado do Senhor para todos, né? Sejam pastores ou não, cuidarmos uns dos outros. Então, esse é meu testemunho, né? Eu espero ter conseguido resumir, porque se fosse falar de tudo, né, não ia terminar hoje, ninguém ia gostar. Mas o que eu tenho no meu coração, não só pelo pastor, mas pela família, né, a mulher do pastor tem sido aquele braço forte, né, tem nos discipulado, tem andado junto conosco, tem cuidado de nós como mulher. Isso é maravilhoso. E é uma família exemplo para a glória de Deus. Não que eles não errem, não que eles não falhem, mas é uma família que tem deixado Deus direcionar, tem deixado Deus cuidar. E nós só temos a agradecer. Nós, na Igreja Batista Água Viva, eu tenho certeza que se cada um, como a Aline falou, tivesse a oportunidade, né, não ia ser para hoje. Porque a gente tem muito que agradecer a Deus pela sua vida, pelo Senhor ter dito um sim ao Senhor e estar aqui conosco. Deus lhe abençoe, Deus lhe guarde, que Deus restaure as suas forças a cada dia. Nós estamos aqui para continuar andando junto com o Senhor, para continuar lhe aconselhando quando preciso for, né, andando junto com o Senhor e fazendo o reino de Deus crescer para a glória dele. Amém? Muito obrigado. Muito bem. Pastor Cleverson, a palavra agora está contigo para se pronunciar, fazer agradecimento e orar, dando a sua bênção apostólica.
Meus irmãos, a gente acha que está preparado para um bocado de coisa, né? Eu não vou demorar, não. Quero só ler 1 Timóteo 1:12. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, no caso de Paulo, perseguidor insolente, mas alcancei misericórdia, porque fiz isso por ignorância. Eu bendigo a Deus porque, conhecendo quem sou, conhecendo o que passa pela minha cabeça, conhecendo as minhas fraquezas, mesmo assim, Ele me chamou. Eu louvo a Deus porque Ele me deu uma família, esposa, filhos, que são sustentáculos fortes de Deus para a minha vida. Louvo a Deus porque me colocou no meio de uma igreja que ama, que sabe amar. Eu me sinto amado, me sinto querido, me sinto realizado no ministério. Me colocou numa cidade hospitaleira, amorosa, em que nos deu muitos amigos desse grande grupo bonito dos estrangeiros. A gente, aqui da igreja mesmo, quem é aqui da IBAB? Levanta a mão. Sabe? Então vocês vão ver que nós somos um pequeno grupo, mas somos também amados. Aí louvamos a Deus por nossos irmãos de outras igrejas que aqui estão e carinhosamente atenderam ao nosso chamado. Muito obrigado. Louvo a Deus pelos meus irmãos e amigos da ordem, queridos pastores, que souberam me acolher num momento de transição tão difícil para mim. Fui recebido, em alguns momentos confrontado, mas eu sempre vi todas as coisas e buscava do Senhor que me desse os olhos dele. E às vezes, quando somos feridos, a gente se levanta, né, e precisa se defender em alguns momentos. E o Senhor me mostrou que não era tempo de eu querer ser bravo, era tempo de eu me submeter. E assim eu fiz, e louvo a Deus por todos vocês que nas palavras de carinho, de apreço, né, de correção, me orientaram para que esse momento fosse oportuno a Deus. Eu louvo ao Senhor e dedico a Ele. Quero agradecer, me permita, a meu pai, mais uma vez. Painho foi sempre um espelho para mim e, como criança, eu lembro que eu sou chorão, né? Não é novidade para ninguém, todo mundo sabe que até em festa de momento eu choro. Mas eu lembro bem, muito pequenininho, naquele tempo que esse negócio de som não era uma coisa corriqueira como é hoje, que a gente pode levar para tudo em qualquer lugar. E a gente fazia uns cultos ao ar livre, nas casas dos irmãos, a gente ficava na frente das casas, né? E Paim puxava os hinos da igreja, com aquele vozeirão dele. Quem ouve hoje o pastor Zé Francisco falando com essa vozinha mansa, não sabe que fera era essa, né? Não, gente? E quando ele falava com aquele vozeirão e puxava os hinos, e eu ficava lá assim, né, sentindo uma pena de Painho sozinho na minha cabeça, né, sozinho cantando e tal. Mas ele foi o exemplo. Você, meu pai, foi um exemplo para a minha vida. É um exemplo para a minha vida. Eu me espelho na sua vida, no seu ministério, e espero que Deus me dê a graça. A idade não permite lá mais que eu tente fazer aquilo que o Senhor já fez, porque foram muitas igrejas fundadas. Você sabe quantas? Mais de 50, não tem nada? Algumas igrejas aí. Mais de 50 igrejas fundadas ali na região da Associação Batista Bratunense. Mas eu, na minha humildade, me contentarei se esta igreja um dia se tornar uma igreja forte, firme na palavra de Deus,
e nos princípios que Ele tem nos ensinado. Que o Senhor, a minha oração é muito simples, que o Senhor me permita permanecer fiel. E eu creio que isso será suficiente. Vamos orar. Vamos ficar de pé. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, porque em todas as coisas nós vimos a Tua mão. Muito obrigado, Senhor, por cada pastor aqui presente. Pessoas que me conheceram há pouco, mas que tão carinhosamente me receberam, me acolheram. Obrigado, Senhor, por cada irmão que aqui está nessa noite. Muito obrigado, Senhor, por cada amigo que aqui está nessa noite. Muito obrigado, Senhor, por cada membro da minha família que está aqui nessa noite. Meu Deus, eu quero te bendizer e te exaltar, porque eu sei que do Senhor é que vem todas as coisas. Portanto, Pai, para Ti, toda honra, todo louvor, toda adoração, toda gratidão, meu Deus. Não há nada que possamos dizer ou fazer que venha pagar o preço que Jesus Cristo pagou por nós na cruz. Mas, Senhor, na nossa humildade, simplicidade e até com ousadia, eu quero dizer muito obrigado, Pai. Oro também, Senhor, por cada um irmão que voltará para o seu lar nessa noite, te implorando, Senhor, por tua proteção na estrada. Livra, Senhor, de toda armadilha, de toda ação do inimigo. Desfaz, Senhor, todo o plano das trevas a respeito dos teus servos, que eles possam chegar em sua casa e gozar da paz do Senhor. Que assim como eles nos abençoaram nessa noite, eles sejam também abençoados de forma multiplicada. Que o teu nome possa ser engrandecido na vida de cada um deles. Senhor, agora quando também teremos um momento de comunhão e confraternização, que esse momento também sirva para estreitar os nossos laços e engrandecer o teu nome em nossas vidas. Todas as coisas são para Ti. A Ti toda honra, todo louvor e toda gratidão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Divino Espírito Santo sejam convosco e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus os abençoe. Todos estão convidados a participar de um momento de comunhão ali com um caldinho e tudo mais. Nós declaramos encerrada a sessão. Convidamos os pastores para vir aqui à frente para uma foto oficial, juntamente com o pastor Cleverson e sua família. Tem uma playlist aí? Porque tipo, você vai ter esse momento agora aí. Tem não. Quer botar alguma coisa aí pra ficar tocando? Você que sabe. Senão vai ficar muito monótono. Chato, assim, você pode tirar aqui do... Esse é o do teu mouse. Pode tirar. Peraí que foi muita informação mesmo assim. Já falo. Acho que eu fiz bem. Não, porque deu um bug. Eu parei a live. Cadê? Parei a transmissão.